Olá a todos, meu nome é César, você está no canal Das Antigas 80 e estamos na edição 315 do Respostas de Sábado. O que é essa edição, né? O que é esse vídeo? Vai ao ar todo sábado, como o nome já diz, e eu respondo tudo que eu conseguir, na verdade, né, o que eu souber, ou a gente bate algum papo aqui, sobre equipamentos de som vintage ou vintage, como queiram, aqueles equipamentos mais antigos. Então, se você tem interesse em fazer uma pergunta aqui sobre essa geração de equipamentos, deixa aqui no 315, que lá no 316 eu respondo. Então, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, eu respondendo as perguntas do pessoal que acompanha esse canal aqui, beleza? Então é isso. Lembrando que aqui nesse canal, no Das Antigas 80, a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, conhecendo, que mais? Lives, batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, respondendo perguntas, histórias, dicas, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, tá? Então, o plano de fundo aqui, nós vamos ter o CD 3500, um tape deck fabricado pela Gradiente com parceria JVC, que é comum, já apareceu várias vezes aqui nesse canal, feito lá no final dos anos 70, início dos 80 para início dos anos 80 para o E-System da Polivox. Então é isso que você vai ficar vendo ele aqui de plano de fundo enquanto eu falo. Ele tá ligado? Vamos tocar aqui? Não pode dar direitos autorais, então você vai ficar vendo os viewzinhos bater aí do CD 3500, vai ficar vendo, na verdade, a fita tocando, girando aí do CD 3500, enquanto eu respondo as perguntas aqui. Lembrando, eu estou fazendo esse vídeo na quinta-feira à tarde, então se você fez alguma pergunta na quinta-feira à noite, na sexta-feira pela manhã, na sexta-feira à tarde ou no sábado pela manhã, óbvio, eu não vou conseguir responder. Se você vê que eu não respondi sua pergunta, verifique que horário que você fez ela e refaça lá no 316, que aí eu respondo para você sem problema nenhum. Outro recado é que a ordem dos vídeos, na verdade, a ordem das perguntas, quem me dá é o YouTube aqui pelo celular, ó, o vídeo passado aqui, Respostas de Sábado 314, certo? E eu vou responder as perguntas aqui, a gente vai bater um papo sobre equipamentos de som vintage ou antigo, né? Enquanto a gente testa aí o nosso 3500 rolando aí uma fitinha, tá? Vamos abrir o som só pra ver? Beleza? Mas não dá pra deixar tocando, né? Então vamos lá, vamos começar pelas perguntas. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar aí, que ajuda bastante, né? Vamos lá. Douglas Ribeiro. O Douglas Ribeiro, ele é membro do canal, então a gente tem um setor de membros aqui, onde eu posto vídeo de bastidores, dicas, coisas que eu realmente não posso postar no setor aberto, né? Coisas mais, como é que eu posso dizer assim, mais complicadas, ou então dicas, ou então alguma coisa que eu estou fazendo aqui de sopetão, eu mostro aí, acontece alguma coisa, eu mostro aí pro pessoal de membros, tá? Tem interesse, vire membro do canal, você, além de ver os vídeos lá, na verdade, os vídeos são bônus, né? Que eu posto ali de exclusivo para os membros. O pessoal de membros é quem contribui com esse canal e quem na verdade leva ele para frente. Então, se você puder contribuir com esse canal com alguma coisa, vire membro aí, que você já me ajuda bastante. A gente continua mantendo esse canal ativo, que a concorrência, né, eu sempre tenho que bater nessa tecla, que a concorrência com a inteligência artificial não é fácil. Eu estou aqui, vamos gravar o vídeo por 27 minutos, depois eu vou ter que editar esse vídeo, né, dar um trabalho danado, pôr o equipamento aqui, ligar e tal. Você está vendo ele aqui, ó, ao vivo, eu estou aqui, ó, batendo nele, mexendo nele, certo? Não é inteligência artificial, não é algo que não existe, né? Não é uma foto do planeta Urano, nem do planeta Urano e Netuno, né? Que são fotos que não existem, né? Tudo artificial, como se poderia imaginar que fosse. Né? Só para você ter uma ideinha que a gente também bate papo sobre inteligência artificial. Vamos lá, Douglas, vamos responder a pergunta do Douglas aqui. Fala, César, beleza? Você pode indicar qual lâmpada colocar no TP5000 da Polivox? Meu 401, que comprei com você, há anos está 100%. Porém, o TP5000 que peguei para compor a linha 5000, eu abro ele, encosto nos fios, as lâmpadas acendem. Quando fecho o aparelho e coloco na estante, dá 5 minutos, apagam todas.
Um abraço, meu amigo. Cara, eu já mostrei aqui no setor de membros, né? Qual é o problema do 401 e do 5000? Que ele tem aquela régua, né? Então se você abrir ele, você vai ver lá que ele tem uma placa, né? Onde vai tudo soldada as lâmpadas. Se for a lâmpada de painel, aquela que acende o painel, que são duas, uma num canto, a outra no outro canto, sem problema. Você vai lá, tira elas, é a pingão. Não sei se eu tenho alguma aqui. Puxa, se eu tivesse com a minha caixa de lâmpada, acho que tá aqui, ó, né? Já vamos fazer meio que... Deixa eu ver se é aqui a caixa de lâmpada. É aqui, ó. Então aquela lá é isso aqui, ó. As laterais, correto? Que você vai pôr lá nas duas laterais, uma lateral aqui, nos soquetezinhos que tem ali, sem problema nenhum. Onde você encontra essa lâmpada? Essa lâmpada você vai encontrar em loja que vende lâmpada para carro. É a esmagadinha, né? Tira a lâmpada original que tá ali e coloca. Só que pelo que você está me descrevendo, é algum outro mau contato. Veja, quando você fecha o aparelho, ele paga tudo, inclusive as de painel, ou apaga as lá de dentro. Porque o problema do TP401 e dos TP5000 são aquelas que acendem as funções, que é justamente as que vão soldadas nessa placa. Eu já mostrei aqui no meu canal, já deve ter aí vídeo, ou no setor de membros, em algum lugar, eu mostrando que você tem que fazer um... Não adianta você trocar só que está queimada. O que acontece? O pessoal vai lá e fala assim, está queimada do estéreo, está queimada do AM, troca só essas duas. Não adianta, porque conforme você vai mexer ali, né, você vai mexer naquela placa, vai começar a mexer, porque ela é bem grande e ela não tem suporte, ela fica boba ali, as perninhas das outras lâmpadas vão acabar quebrando. Então aquilo ali, quando você mexe naquilo, troca uma, você tem que trocar todas. Né? E eu já mostrei como é que faz. É a mesma coisa que essa pingão, deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidinho. Deixa eu ver se eu acho uma aqui bem rapidinho. Puxa vida, dessa aqui eu não sei. Cara, é uma caixa cheia de lâmpada aqui, mas não é possível que não tenha uma. Olha só. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Então, é essa esmagadinha, só que a menorzinha, assim, entendeu? Muita gente vai falar pra você, não, põe LED. Cara, LED fica feio pra burro, né? Então, na verdade, essa é essa mesma esmagadinha, só que pequenininha. Só que qual o problema dela? O problema é que ela não pega a solda. Então, digamos assim, se eu pegar ela e tentar soldar as perninhas direto na placa, não vai dar certo, porque elas vão ficar mexendo e vai acabar quebrando a perninha, você entendeu? Vai acabar quebrando a perninha. Então, fazer aqui, ó, essa aqui, ó. É a mesma coisa, vocês conseguem ver aqui, ó, vamos lá, já que estamos aqui, e o Douglas é membro do canal, né, eu posso fazer um vídeo específico depois, para membros, né, o problema é pegar o aparelho, eu não sei se eu tenho aqui alguma coisa, ó, então essa pequenininha. O que vai acontecer aqui, meu amigo Douglas? Você vai tentar pôr ela lá, você vai abrir as perninhas aqui, ó, uma perninha aqui, e vai tentar soldar na placa. Não dá certo, porque conforme você mexe a placa, isso aqui quebra. Então você vai ter que enrolar, porque isso aqui não pega a solda, essa perninha. Então você tem que enrolar um fio aqui, puxar um rabichinho, soldar e soldar na placa. Enrola um fiozinho aqui, põe um pouquinho de solda, põe o espaguete, né, para poder proteger, para não encostar um fio no outro, faz bem certinho, e eu não sei se eu tenho algum já montado. Eu deveria ter alguma coisa já montada. Claro, tem gente que vai aqui, vir aqui e falar assim, não, compra as lâmpadas já prontinhas, que deve ter aí para vender no Mercado Livre, né? As lâmpadas prontinhas. Mas daí você vai pagar mais caro, né? Talvez se você não tiver a manha de fazer, o ideal seria até comprar as próprias lâmpadas já com, assim, ó. Né? A lâmpada que já vem lá com o rabicho. Eu faço isso. Pego a lâmpada aqui, que é baratinha, e faço um rabichinho nelas, né, de fio, para poder soldar na placa. Não soldo direto, porque não vai dar certo, vai ficar ruim. E eu não sei se eu fiz nesse TP401 que eu te vendi, eu não sei se eu fiz isso ou não, certo? Como faz tempo, então eu não posso te dizer. Felizmente eu não tenho nenhuma uma lâmpada montada aqui. Mas eu já mostrei isso no canal aí, certo? Então é isso, cara. Não tem muito o que fazer. Vai ter que fazer isso aí. Troca todas as lâmpadas. As de função, essas pequenininhas. Repetindo, né? Com um rabichinho de pedacinho de fio. Solda ali no lugar certo. Aí o fio vai ficar como molejo, não vai quebrar aqui. E as laterais são aquelas ali. Agora, pode ser que tenha algum outro mau contato na própria solda dos fios. Porque quando se fecha, ele apaga tudo. Se ele apaga tudo e nem acende lá dentro, aí pode ser. O que pode acontecer também é mau contato aqui, ó. Putz, aqui tem um soquete, ó. Olha só, uma coisa que tudo pendurado as lâmpadas, ó, certo? E você tem um soquete aqui, ó, que é justamente aqueles de lateral, ó.
tudo pendurado aqui as lâmpadas, né? Tem até de ser de 5.500 aqui, ó, aquela plaquinha. Então o que acontece, ó? Então você tem aqui esse soquete, que é o que vai lá no canto do TP5000. Aí você vem e põe a lâmpada. Qual que é o problema? Que às vezes dá mau contato, então ela tem que estar bem justinha, ó, né? Bem justinha. Põe a lâmpada nova, não tem problema. Agora o que pode ter é um mau contato nos fios. Ó, que inclusive isso aqui deve ser até de um equipamento desse, ó. Tem dois soquetes, ó. Tá vendo? E aqui vamos ver se tem uma lâmpada daquelas de painel. Não, de painel não tem. Pendurada aqui, ó. Aqui tem, ó. Olha só, é isso aqui que eu faço, ó. Você tá vendo? É aquela lâmpada esmagadinha. Só que aqui tem um fio enrolado, por quê? Repetindo, não pega a solda, então você enrola o fio no cabelinho da lâmpada, dá uma pinguinha de solda só para proteger, põe o espaguete e pega isso aqui e solda lá na placa, né? Solda na placa e enfia isso aqui dentro lá da borrachinha. Simples. O ideal seria trocar todas essas lâmpadas, trocar aquelas duas laterais por duas novas e ser feliz pro resto da vida, né? É isso aí. Agora, tem gente que vai falar assim, não, põe LED, arranca tudo isso daí e põe LED. Bom, aí você sabe o que eu acho disso tudo aí, né? Então é isso aí, meu amigo. Espero que tenha te ajudado. Vamos lá, vou partir aqui. Galvão 1091. Valeu, César. Obrigado pelas respostas passadas. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo Galvão 1091, que está sempre aí acompanhando os vídeos, né? Próximo. Jonathan Brum. Salve. Ótimo início de ano para você. Por volta dos 12 minutos você citando esses grandes artistas do Euro. Lá pelos anos 2012, 2015, era bem acessível esses discos. Eu tenho o Great Hits Remix do Modern Talking, que comprei zerado. Nessa época e hoje tá mais de 300. Eu tenho também esse duplo, né? Que é mixado. Mais de 300. Tenho quase tudo da Sandra em vinil. E consegui até LP autografado pelos dois integrantes do Modern Talk. O meu amigo Márcio Santos, que gosta de disco autografado do Modern Talk, né? Ele queria também assistir ao vivo, mas não conseguiu. Modern Talk. Desculpa aí, Márcio, por dar essa cutucada. Tem alguns singles e LPs do Fence. Se você quer saber do que eu tô falando, se o Márcio Santos autorizar, eu conto a história. Deixa aí na pergunta aí, Márcio Santos autoriza? Modern Talk tem alguns singles e LPs do Fence, CC Cat e vários singles de 7 de euro. Ótimo som para ouvir nos nossos sets. Também tive uma fase que eu via muito synth pop e comprei muito Human League, Eraser e afins. Bom, todas essas músicas que você citou aí, todos esses artistas que você citou, é o que a gente gosta, né? Inclusive tá tocando aqui, né? Não sei, acho que isso é Falco. Não é Falco. Bom, então é isso. Só que você diz aqui que em 2012 você conseguia comprar os discos. Cara, minha coleção de vinil aqui foi feita bem nessa época, né? Entre 2000, 2005, 2000 nem tanto, mas 2005, 2006, 2007, até 2010, 2012, 2015 é a hora que se comprava, porque é aquela hora que ninguém queria mais, né? Já tinha CD, já tinha DVD, já tinha Blu-ray, já tinha pendrive, ninguém mais queria isso. Aí você comprava, né? Hoje em dia, o troço virou puxa, eu vou fazer um Senta que lá vem história com relação o problema até dos vídeos, né? Um vídeo de som vintage pegar 1 milhão de visualizações, qual é o problema, né? Qual é o problema para mim, que gosto desse tipo de equipamento, qual é o problema para você que também gosta desse tipo de equipamento, né? É o mesmo problema do vinil, né? Enquanto quem comprava vinil era só aquele colecionadorzinho que ia ali, fazia um rolinho na loja, comprava, ia no sebo, fazia um garimpinho, aí nós éramos felizes, né? A partir do momento que o troço virou, né? Sem entender o que eu quero dizer, né? Virou aí modinha, aí já era. Muito obrigado pelo comentário, abraço. Continuando. Florida Today, quem você indicaria como o melhor monstro receiver nacional dos anos 70? Qual potência ele tinha? Puxa vida! Não existe, né, monsters receivers nacional. Por quê? Porque nós temos um pequeno problema, né? O Philips 779 foi feito no Brasil? Provavelmente sim, mas ele é nacional? Não, né? É um aparelho alemão ou holandês que foi montado no Brasil. O Akai 2250.
Foi feito no Brasil? Provavelmente. A Cailé teve produzido no Brasil. A Brasway, sei lá quem, deve ter produzido no Brasil esse equipamento. Mas a CAI é nacional? Não, não é. Então eu vou focar nas marcas nacionais. E quais são as marcas nacionais? Gradiente, Polivox, Signos, Quasar, essas são as principais. Eu vou citar outras marcas mais para frente. Então o que acontece? Se a gente for pensar só em marcas realmente nacionais, Gradiente, quais são os top? Model 1660, Model 1450, né? Gradiente. Ah, o 3.0. 3.0 é praticamente japonês, é praticamente JVC caracterizado. Essa época já não existia mais Gradiente, né? Então, vamos pensar em Model 1660, Model 1450. Eu não lembro de outro equipamento que seja top. E não são considerados monsters receivers, né? Então, Polivox, qual que seria? 4150? Não, né? Seria o 4250 ou um PR2200. Cara, isso para ser um monster receiver, tá longe disso, né? Então, tô fora também. Signos não existe receiver Signos. Quasar não existe receiver Quasar, né? Que mais? Aí a gente parte para aquelas submarcas, né? E aí eu vou citar o equipamento que eu acho que é o melhor receiver nacional e que eu já tive e me arrependo de ter vendido, que seria um Greynotes LR3000, né? Então, para mim, o receiver mais assim com característica de ser um monster, que está bem longe de ser um monster, é um LR3000 da Greynotes, que só tem 50 watts por canal, mais nada. Então, outros receivers, né, existiam outras marcas, Unimec, existiam os módulos, né, mas os módulos era a falsificação dos Sansui. Então, não tem, na verdade, a indústria nacional mesmo, nacional, que eu saiba, que eu conheça, que eu me lembre, pelo menos no momento, pode ser que exista alguma outra marca ou algum outro modelo, mas Monster Receiver, né? Se a gente for pensar nos Monster Receiver nacional, Model 1660, 4250, LR3000, esse tipo de equipamento é um equipamento básico, pior do que equipamento de médio nível de equipamento importado, né? Então não se compara nem a um Marantz 22 alguma coisa, né? Então, e Marantz 22 alguma coisa é de médio nível, né? Não é Monster Receiver. Então, realmente, se for pensar qual que seria o que mais se aproxima, seria o LR3000 da Greynotes, né? Continuando. César, o que você prefere? Caixas Bass Reflex, né? Ou suspensão acústica? Cara, o que eu vou te dizer? Eu teria caixa suspensão acústica. Eu teria caixa. Mas o problema é que se eu te falar assim pra você, não, caixa com suspensão acústica é muito bom, não sei o quê, aí você vai lá ver uma Lando LR3100, uma Sony HX100, né? Não vale a pena, né? Não vale a pena você ter caixa pequena Bass Reflex. A não ser que você tenha um equipamento que você vai escutar ali no teu apartamento, baixinho, né? Tudo vai depender de quem vai ouvir, de como você vai escutar o áudio, né? Então, eu não teria, né? Então, eu já passo para caixa dotada, certo? Caixa com... Desculpe, Bass Reflex, né? Caixa dotada e não suspensão acústica. Então, daí já pode... Só que o problema é que caixa com Bass Reflex, você precisa ser com alto-falante maior. Então, 12 polegadas, 15 polegadas. Então, eu prefiro caixa Bass Reflex, tá? 100%, todas as minhas caixas têm duto. E até, puxa, até me lembrei de uma história que quando eu fui trabalhar num lugar há não sei quantos milhões de anos atrás, tinha um problema numa caixa, eu falei, cara, isso aí não vai funcionar desse jeito. Me lembrem que eu vou contar essa história. São tantas histórias que eu acabo esquecendo depois. Mas isso aqui me lembrou de uma história. Então o que acontece? Mas você falou que poderia ter uma caixa suspensão acústica? Sim. Né? Se eu tivesse muita grana, né, eu montaria uma caixa de suspensão acústica. Mas não seria com alto-falantinho de 8, que é o que o pessoal põe aí, nem de 10, nem de 12. Seria caixa com suspensão acústica de 15 polegadas. Né? Então, uma caixa selada, com alto-falante com suspensão de 15 polegadas, com um volume gigante, quer dizer o quê? Uma caixa grande, imensa, né, para poder trabalhar num 15 polegadas selado, eu teria.
Aí sim, talvez eu poderia falar assim, não, esse aqui sim é um som legal, bacana. Então, caixa selada, né? Eu teria, mas com um falante grande. Tem que ser 15 polegadas com suspensão e aí seria. Mas aí o projeto seria gigantesco, né? Mas caixa pequena, para mim, pelo que eu escuto, né? Claro, se eu for pôr lá no meu computador, escutar baixinho, ou numa sala, alguma coisa pequenininha, talvez a caixa com selada seria uma grande opção. Mas normalmente eu tô dando cacete, né? E aí fica fora de questão, né? Mas é isso aí. Quem sabe um dia consiga montar uma caixa de 15 polegadas com caixa selada gigante, né? Caixa grandona. Continuando, obrigado pelo comentário, meu amigo. Pila Martorelli, acho que é isso. Esse coletador Sansui é bonito demais. Ele tá falando do vídeo passado, né? Onde apareceu um SE9 prata. E no outro vídeo anterior a ele apareceu um SE... Puta, eu tô lendo o vídeo errado? Não, tá certo. Primeiro apareceu um SE9 preto e depois apareceu um SE9 prata, né? Pra você ver como é as coisas aqui. É complicado, né? Isso que eu já vendi um SE9 aí porque eu tinha 2 prata. Vamos lá, continuando. Comentário de membros aqui, ó, vamos ver. Márcio Santos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, sei das histórias do painel do CM, bem como as histórias a respeito dos manuais e catálogos. A minha mais pura verdade que você disse. Eu mesmo creio ter pego lá na loja apenas um manual porque me foi ofertado. Era a primeira coisa que a gente fazia, descartar o manual. E o folder era para lojistas, nunca os usuários finais. Me arrependo hoje disso. Quero esses itens e não consigo. Pois é, meu amigo. Esse é por isso que os folders, né, os catálogos, ou aqui no caso desse exemplo, desse 3.500 aqui, onde a gente tem o manual original, não é cópia que aparece aí em vídeo com inteligência artificial, né? Que a pior coisa da inteligência artificial é você demonstrar alguma coisa como sendo verídico, como sendo verdadeiro e não ser verdadeiro. Você acaba distorcendo a verdade, né? Então, quando eu mostro isso aqui, ó, isso aqui é um manual original. E esse manual saiu tanto com essa capa colorida aqui bonito, numa versão especial para o 3.500, eu acho que tem para o 4.000 também, se eu não me engano, ou na versão que é branco, só escrito em preto aqui, né? Então essa versão aqui, esse equipamento aqui, vocês sabem, eu coloquei à venda e vai com esse manualzinho aqui de colecionador mesmo, né? Cada vez que eu pego ele aqui dá um arrependimento, mas é assim mesmo, não tem como ficar com tudo. Então, com certeza, a pessoa que adquirir, tanto né, para você ter uma ideia, eu coloquei esse equipamento à venda por um valor com o manual. Se a pessoa quiser um desconto, beleza, eu fico com o manual dele, você leva o aparelho, porque o aparelho pode ser até comum, muito mais comum encontrar um equipamento desse, apesar de que existem equipamentos assim, César, você está pedindo muito caro nesse teu. E nem é caro. O preço que eu pedi aí nem é muito caro. Ah, tem um igual ali por 700. Igual? Igual como? Vamos lá ver. Com as letras tudo apagada? Aqui tudo apagado? Isso não é igual. Isso não é igual. Você entendeu? Então, no caso, vou voltar aqui à pergunta do meu amigo Márcio Santos, que é membro do canal também. Amigo particular. Então, o que acontece? Com certeza, isso aqui hoje tem valor. Valoriza. Mas com certeza alguém que pegou um tape deck desse e pegou esse manual aqui, falou assim, esse manual aqui, eu sei apertar o play, eu sei apertar o rec, joga fora. Você entendeu? E aí jogou fora, né? Então isso aqui tá difícil de encontrar hoje em dia. Hoje em dia é difícil de encontrar. Você encontra as réplicas aí feitas em PDF, como eu disse, com fotinha aqui errada às vezes, né? Que não era original, que não é original. Eu estou falando de coisas originais. Então, se o manual o pessoal já jogava fora, imagine catálogo, folder, né? É muito difícil encontrar esse tipo de coisa hoje. Muito difícil. Ainda mais nesse lote que eu estou citando, que o meu amigo Márcio citou aí, que alguém perguntou de onde veio. Esse lote, tudo novinho. Tipo, os folders, tudo zerado. Eu que estou judiando deles aqui, fazendo vídeo, arrastando eles para um lado e para o outro. Então, tudo virou raro. Esse manual aqui eu vou dizer uma coisa para você. Esse manual aqui, ele é mais raro do que esse aparelho, na minha opinião. César, mas tem um cara em Santa Catarina, já que aqui nós somos honestos, né? Sabe que eu falo a verdade e não tem que ficar enrolando. Tem um cara em Santa Catarina vendendo um tape igual ao teu, com o mesmo manual. Vai lá dar uma olhada. Tem certeza que é o mesmo manual?
Tem certeza que ele está nesse mesmo estado de conservação aqui? Ou está mais dobradão, mais com marcas, tipo essa aqui, ó? Tipo essa. Ou está nesse estado aqui, ó, bem conservado, bem zerado, né? Então, cada coisa é uma coisa. Tem alguém que veio no meu vídeo de caixa e falou assim, não tem condições técnicas de falar. Ninguém está falando em condições técnicas. Eu não quero um toca-fitas 3500 porque o áudio da fita é melhor do que a do MP3. Não é isso, você entendeu? Isso aqui tem uma coisa rara. E eu sempre saio do foco, né? Então, o foco dos catálogos é esse. Viraram raros, muito raros, difíceis. Ninguém guardou isso. Quem pegou na época jogou fora. Eu cheguei a comprar catálogo, tipo, a pessoa tinha um equipamento para venda, uma breve história. Daí eu cheguei lá, puxa vida, você tem o equipamento ainda? E tava lá a foto do aparelho e tinha uma pastinha com os catálogos, né? Putz, você vendeu o aparelho, vendi o aparelho. Eu, puxa vida, me interessava. Por quê? Porque é um aparelho que o cara guardou os manuais, deveria estar bem conservado. E aí o cara vem e fala assim, não, eu vendi o aparelho, o cara só deixou esse papel aqui. Eu, como assim? Não, o cara levou o equipamento e deixou os papel. Eu falei pra ele assim, então se me vende os papel, ele, não, eu te dou os papel. Puta, fui lá buscar os papel, tá? Era um manual de 750D, um manual de PR2200 e um manual de Vox 70. Tudo numa embalagenzinha certinho, bonitinho. Quer dizer o quê? O cara tinha anunciado todo esse equipamento com os manuais, o tongo, idiota, burro, né? Provavelmente ele se arrependeu ou não, né? Porque deve ser uma pessoa que não tem amor nenhum a isso. Foi lá, comprou o equipamento e, esse papel pode jogar fora. Aí quando eu cheguei e falei pro cara, pô, você já vendeu? Já vendi. Puxa, dele, pô, sobrou os papel. Puta, eu queria os papel, então me dá. O cara me deu os papel. Você entendeu? Então, são coisas, né? São coisas que a pessoa jogava fora e acabou, hoje em dia, tendo o valor que tem hoje um catálogo desse, um folder e tudo mais, né? Obrigado, meu amigo Márcio Santos, pelo comentário. Norton Luiz também é membro do canal, ele mandou aqui um valeu demais. Valeu mesmo, meu amigo Norton. Se você puder contribuir com qualquer valor para esse canal, o canal agradece, né? Com a concorrência, como disse, da inteligência artificial, está cada dia mais difícil a gente manter um canal desse no ar aí, né? Manter como, César? Claro, é tempo, meu amigo. Tempo não é fácil, cara. Poderia estar cortando uma grama ali que está alta já, do que está aqui, né? Então, continuando, acabou a bateria. Valeu, meu amigo Norton, pelo valeu demais. Se mais alguém puder contribuir com qualquer valor aí, eu acho que eu vou fazer aquilo que o meu amigo Luiz José falou. Põe um Pix aí que se dane. Eu acho que eu vou fazer sim, porque senão para mim já não vai dar mesmo. Vamos lá. Chega de choradeira, né? Continuando, TB Tons. Olá, César, bom dia. Tenho algumas dúvidas. Uma delas é: qual a amperagem e tipo de lâmpada vai no painel do receiver STR12BS? E se possível, poderia mostrar para eu poder printar e mostrar ao vendedor quanto for adquirir a segunda e terceira? Pergunta. Peraí, vamos lá, com calma. Então ele quer saber qual é o modelo da lâmpada para poder comprar lá para o vendedor. Beleza. Segunda e terceira pergunta também é sobre lâmpadas, mas agora é do PM5000. Os PMs de primeira geração saiu com as lâmpadas no painel, ou somente com aquelas lâmpadas dos VUs? Não, já falei aqui no meu canal 1000 vezes, né? Tem vários vídeos onde eu falo sobre isso, que os PM5000 saiu com esse soquetinho na placa lá, com 3 lâmpadas em cima e mais as 2 lâmpadas de VU. Depois a Polivox, por alguns motivos que a gente não sabe como, a gente já tentou descobrir aqui, já conversamos sobre isso, eu acho que por economia, tirou os soquetes e só deixou as 2 do VU. Então os de primeira geração caixa verde e alguns de caixa cinza saem com isso aqui. Normalmente os que têm o acabamento preto são os mais antigos, e aí vem com isso aqui. Já os que têm acabamento branco, são os mais recentes, não vem isso aqui. Aí acaba queimando as lâmpadas, porque quando queima uma, queima a outra, porque está em série, daí apaga todo o painel, o cara acha que está com o aparelho queimado, e não tá, é só as lâmpadas, porque não tem mais as lâmpadas em cima, tá? E eu tenho aqui o soquete do Sony, peraí que eu já vou te mostrar. Continuando, já que eu tô com a caixa de lâmpada aqui, PM5000. Os PMs de primeira geração, lâmpadas nos VUs, tá? Esse saiu com as lâmpadas, qual tipo? Amperagem, e novamente poderia mostrar para novamente printar e mostrar ao vendedor no ato da compra, porque o meu só tem as lâmpadas dos VUs e ficam bem diferentes a iluminação referente ao TP CM5000. E agora dúvidas sobre os LEDs. O meu PM, os 2 primeiros do canal direito batem juntos.
Já o lado esquerdo, quando tem o volume diminuindo, apagam gradativamente, um a um. Já no canal direito, os dois primeiros verdes eles trabalham simultaneamente. Sabe dizer o motivo disso? Será que pode ser o CI? Desde já agradeço. Um excelente 2026 a você e a todos e muito sucesso ao canal Dourados, Mato Grosso do Sul, ao vivo e a cores. Meu amigo, eu vou responder bem para você, TBTons, porque você é membro do canal. Mas olha só, eu já fiz vídeos, né, aqui falando sobre LEDs, VU, tem vários. Tem a saga dos PM5000 que eu mostro tudo isso daí, certo? Inclusive estava apagando alguns dessa saga para poder abrir espaço para poder gravar aqui. Então vamos lá, o que acontece? Os PM5000, eles vão com esse soquetinho aqui, tá? Que... os PM5000 vão com esse soquetinho e vão com a mesma lâmpada que eu acabei de falar pro meu amigo Douglas. A mesma lâmpada, tá vendo? Essa aqui é o soquete da lâmpada de um TP5000, de um PR4150, de um PR4250, de um PR4080. Isso aqui é o soquete que vai nas laterais lá. Do TP5000, né? Do TP401. E aí você encaixa a lâmpada aqui, ó. Fechou? Tranquilo. No PM5000, ele vai com esse soquete, você vai pôr a mesma lâmpada. Opa! Acabou aqui, ó, o auto-stop tá funcionando. Vamos ver se o reverso aqui tá funcionando dele. Vamos lá. Vamos lá. Então o que acontece? Aí você vai pegar a mesma lâmpada esmagadinha e pôr aqui, ó. Só que qual é a diferença? A diferença é que no PM5000 você vai ter que encaixar lá, ó, abrir essas coisinhas aqui. Inclusive, você é membro do canal, eu mostrei isso pro assessor de membros. Eu tive que fazer um pouco mais de solda lá na placa. Procura aí no assessor de membros, tem isso. Eu tive que fazer um pouco mais de solda na placa para poder, quando encaixa assim na placa, girar. Você entendeu? Tem duas linguetas aqui, você gira e ele bate contato na placa e acende essa lâmpada. Só que qual é o problema aqui? O problema é que se o teu não tem isso aqui, o cara vai querer pôr a lâmpada e soldar as pernas lá. Dá certo? Dá, mas é gambiarra, fica até melhor porque não fica apagando e acendendo. Mas se você quiser fazer a coisa certa, é isso aqui e lá. E isso aqui como é que faz, César? Ah, aí é segredo, né? Me chama lá no setor de membros que eu te mostro aonde compra isso aqui, né? Que mais que você perguntou? LEDs. Os LEDs, no PM5000 tem duas versões, que é o com resistor e o com CI. Se o teu equipamento é caixa verde, provavelmente ele não tem CI. Ele é com resistor. Então o que pode ser que dois estejam acendendo juntos? Algum problema ali. Cada LED daquele tem um resistor e um circuitozinho que faz ele acender e apagar. Nos mais modernos existe um CI. Aí se o teu for com CI, o ideal é já trocar os 3 CI. É baratinho o CI, R$ 2,50. Troca todos os CI ali, que são 3, pronto, resolve o problema, né? Mas se o teu for de resistor, aí você vai ter que encontrar qual é o problema do resistor lá. Qual que é a outra pergunta? A outra pergunta é sobre, aqui ó, as lâmpadas do STR12, isso aqui é um chicote de STR1250 provavelmente, ó. É isso aqui, ó. E qual é o problema? O problema é que no STR1250 não saem as lâmpadas. Consegue ver aqui, ó? É isso aqui, ó. Você vai olhar o teu STR1250, você vai ver isso aqui, ó. Se não me engano, elas vão assim ou assim. Qual o problema? O problema é que no STR1250 é um acrílico compridão e você tem os encaixes no próprio acrílico que vai essa borracha lá, ó. Você entendeu? E o que acontece? Isso aqui esquenta, o acrílico trinca, quebra, já era. Você vai ter que trocar o acrílico, fazer um acrílico novo ou então remendar o acrílico. E as lâmpadas, o problema é que você não tira, ó, porque ela já vem no soquete. Ao contrário da Polivox, que você tira e põe, ó, certo? Ela já vem no soquete. Então, o que você pode tentar fazer? É uma adaptação. Pega esse soquete e tenta adaptar no lugar desse, você entendeu? Lá no acrílico, que o problema é o acrílico, né? Então, esse tipo de coisa, meu amigo, né? Qual que é o problema? Aí faz tempo que eu não tenho STR aqui, mas eu vendi os dois que eu tinha, STR 12BS e 11BS, tudo com lampadinha acendendo, tudo, putz, resolvi todos os problemas e tal. Daí você põe um preço lá, o cara, não, mas tem um igual por menos. Aí você vai ver o igual não acende o painel. Aí você vai ter esses problemas aqui, ó, e vai se danar fazendo isso daqui. Pra mim, foi fácil, por quê? Porque eu tenho as manhas de fazer, né? Não tô querendo me gabar nem isso. É que quando você tem as manhas, você faz rápido. Agora, quando você não tem, você vai ter que lutar aqui, ó. E não é só ter as manhas, é ter aqui o material, ó, pra você pôr lá, você entendeu? Então, cara, a diferença é que eu vendi o equipamento de R$200 lá, tudo certinho, as lâmpadas já tudo resolvida,
e um com a lâmpada toda apagada, o cara, não, vou pagar R$200 e vou comprar aquele mais barato. Beleza, você acha que um técnico vai conseguir fazer isso daqui por quanto para você? Né? Então, às vezes o barato sai caro, né? Mas é isso, né? No SR1250 é isso aqui, só que o problema é que a lâmpada não sai, você não consegue tirar a lâmpada, ela tá presa, ela já vem no soquete, então ou você compra as lâmpadas assim, ó, já no soquete, certinho, e daí você trava isso aqui no acrílico, isso aqui vai encaixado no acrílico, ou você faz uma adaptação com esse tipo de soquete, ou um soquete qualquer lá, ou LED. LED não fica bom por quê? Porque a lâmpada ela acende o acrílico e o acrílico acende inteiro ali, né? Se por LED ele não difunde, né? O LED fica mais, não é tão difuso como uma lâmpada. Então o ideal seria, o que eu faria? Era tirar isso aqui, vou procurar e ver se existe tipo soquetinhos assim com essas lâmpadas já para venda, com um fiozinho, só pôr lá e emendar. Pronto, não tem, beleza, vou comprar essas daqui, que é o pingão que você encontra normal, a tentar achar um soquete aí, até mesmo de carro, né? Isso aqui é do 4150, mas posso encontrar um soquete de carro e pôr ali e tentar adaptar lá no acrílico. Ah, mas se o acrílico tá quebrado, beleza, o que eu faria? Ou eu mandava fazer um acrílico novo, no laser, alguma coisa assim. Não, mas ele só tá quebrado os cantinhos. Beleza, ponho ali, tento colar e o mais importante, lixar e polir. Porque quando você cola o acrílico, você imagine uma peça, cara, lá vamos nós, né? Lá vamos nós. E esse é um grande problema com um ponteiro de dial, né? Não tem nenhum acrílico aqui? Puxa, não tem nenhum acrílico. Mas qual que é o problema do acrílico, né? Eu já mostrei aqui no meu canal um acrílico que estava todo pipocado. Quando você ilumina o acrílico, todas aquelas pipocas, né? Aqueles batidinha, elas acendem. Por quê? Porque o acrílico tem que ser inteirinho liso, translúcido, para que quando você põe a lâmpada passe todo aquele acrílico, né, transmita a luz, ela transmite o ponto, é a mesma coisa que fibra ótica, né? Então se você pegar uma fibra ótica e emitir uma luz aqui no começo, a fibra ótica vai vir e vai emitir quase a mesma luz aqui, né? Porque uma fibra ótica é totalmente translúcida. Se você dobrar aqui a fibra ótica e você enfiar isso aqui agora de novo, ela vai vir aqui, pum, dar uma difundida aqui nessa dobrada e vai chegar mais fraca aqui, você entendeu? Esse é o problema de você colar o acrílico, vai travar ali a iluminação. Então quando você cola o acrílico, o ideal é juntar ele bem, né? E tentar polir para poder ficar translúcido ali. Não vai ficar igual ao original, colado, né? Mas normalmente quando quebra do 12BS, quebra só os cantinhos, não o meio, né? Então é mais ou menos isso, né, meu amigo? Qualquer coisa, se tiver mais alguma dúvida, se você conseguiu entender aqui ou tem mais alguma questão, pergunta novamente aí para o próximo Resposta de Sábado, te respondo, beleza? Continuando. Jonathan Brum, sobre o pré ligado no receiver que foi mencionado. Partindo do princípio que o pré não tem amplificação, poderia usar um receiver como amplificador, embora na prática não tenha muito sentido, mas já vi usarem um mini system comum para tocar uma potência profissional pela saída de fones, tocar o CD. Muita gente vem aqui, quando a gente conversa sobre, vou ligar um S95 como pré num amplificador. Tem como? Eu falo, não tem. Por quê? Porque o S95 não tem uma saída de pré específica. Mas tem muita gente que vai vir aqui, não, sai do fone de ouvido, só que aqui, o fone de ouvido, ele está ligado diretamente ao amplificador do aparelho, né? Aqui o que acontece? O fone de ouvido é simplesmente um resistor, vai vir lá do amplificador, tanto é que, quero testar um receiver, se o canal está funcionando, põe o fone de ouvido. Se não sai no som no fone de ouvido é porque o canal está queimado. Não sai som nas caixas, mas quando eu ponho o fone de ouvido, sai som no fone de ouvido. Então não está queimado o canal, é alguma outra coisa. Consegue entender? Porque o fone de ouvido está ligado diretamente ao amplificador. E qual é o problema disso? O problema disso é que tem muita gente que fala assim, não, liga ali no fone de ouvido e liga na tua potência. Só que você vai pôr volume, certo? E esse volume não é do pré-amplificador, é do amplificador, certo? E conforme você vai pondo volume aqui, mais carga vai vir no fone de ouvido, mais você injeta na potência. O que pode acontecer? Pode queimar a entrada da potência. Se queimar a entrada da potência, por quê? Porque um pré-amplificador ele joga uma certa milivoltagem, né? Uma outra coisa, né? Pré-amplificador normal, se eu não me engano, é alguns miliamperes. 1 ou 2, não sei exatamente. Mas quando se usa um CD de carro, é 4 milivolts. Então, cara, por isso que CD de carro, quando você põe assim numa potência que quer usar em casa, por isso que ele dá ganho, porque ele tem mais milivoltagem na saída do pré, né?
Então, só que quando você usa o fone de ouvido, não, você está injetando wattagem mesmo, 1, 2, 3 watts ali, você está injetando aqui, certo? Porque aquela saída é para amplificar o alto-falantinho do fone de ouvido, e não só para jogar como pré. E aí o que vai acontecer? Se você jogar lá na tua potência e por acaso der um curto na entrada, acontecer alguma coisa, o curto vai voltar e queimar o teu amplificador, você entendeu? Então por isso que quando as pessoas vêm aqui, liga do fone de ouvido e usa como pré. Cara, isso aí dá merda, né? Então ou o aparelho tem saída, opa, voltou tudo deixa eu ver, voltou tudo, olha lá, ó. O reverso do deck tá bom, hein? Não vou botar pra frente. Vamos ver pra frente? Bom, vai ficar um pouco aqui sem view. Bom, quem tá aqui nesse vídeo até agora é porque gosta. Vou testar aqui o avanço do nosso 3500. Coisa que eu fazia nos vídeos passados, né? Então é isso, né, meu amigo? Não é legal isso, né? Usar 2 prés é bobeira, principalmente num aparelho que já tem tudo ali, né? Continuando. F. Suzano. Beleza, César, vamos comprar 2 alto-falantes. Vamos comparar 2 alto-falantes. Um de 10 polegadas, 300 watts, outro de 15 polegadas, 300 watts. Ou seja, a mesma potência. Os dois têm o cone de papel, com borda de tecido. Vamos colocar em caixas iguais, com as mesmas dimensões. Pergunta, qual deles você acha que vai ter o som mais gostoso? Já teve essa experiência? Abraço. Nós temos um pequeno problema aí. Como assim? Você fala em colocar 2 caixas iguais, mas um 15 polegadas numa caixa de 10 polegadas ou um 10 polegadas numa caixa de 15 polegadas. O que você quer dizer com isso, César? Pô, eu tenho uma caixa de 15, feita para 15, põe um de 10, ou eu tenho uma caixa de 10 e ponho um de 15. Quer dizer o quê? Um alto-falante grande numa caixa pequena ou um alto-falante pequeno numa caixa grande, né? Agora você fala assim, não, as 2 caixas, um para de 10 na mesma proporção, quer dizer que um alto-falante de 10 numa caixa do tamanho para de 10 e um de 15 para uma caixa de 15. Só que ambos têm a mesma potência, né? Pergunta, qual delas você acha que vai ter o som mais gostoso? Cara, o som mais gostoso também é relativo. O som que para mim pode ser gostoso, para você pode ser horrível. O que é gostoso para você, para mim pode ser horrível, né? Então é bem difícil. Mas o que eu te diria é o seguinte, que eu estou falando de 300 watts, isso quer dizer o que você vai injetar muita potência, né? Então se por um acaso eu estiver injetando 50 watts, né? 100 watts que seja, nesses 2 alto-falantes, na minha opinião eles vão tocar igual. Por quê? Porque por mais que o outro alto-falante seja maior, tenha um cone maior e que tenha mais ar sendo movimentado ali, a potência é baixa, né? Agora, se eu pegar uma caixa de 300 watts de 10 e uma caixa de 300 watts de 15 e enxertar 300 na de 15 e 300 na de 10, com certeza a de 15 vai estar tocando mais. Por quê? Porque som é movimentação de ar, né? Som é movimentação de ar. E aí você vai discordar que uma caixa que está num 15 polegadas, numa caixa gigante, desloca mais ar do que uma caixa pequena de 10 polegadas? Né? Não tem como, né? Esse negócio de que música, que som é movimentação de ar, isso é uma besteira. Então beleza, então vou indicar uma coisa para você. Pega aí um canal de astrofísica, né? E que eles conseguiram gravar um trovão, né? Um trovão em Marte. Vai lá, dá uma olhada lá, veja lá. Eles foram gravar um trovão em Marte. Cara, é subsônico. Por quê? Porque Marte não tem atmosfera, é muito menor do que da Terra, né? A pressão atmosférica é muito menor. Quer dizer o quê? Um trovão em Marte não soa nada. Um trovão na Terra soa muito mais. Por quê? Porque temos a atmosfera. Outro exemplo, você já ouviu falar em lua oca, né? Por quê? Porque eles foram para a Lua e jogaram uma nave na Lua e aquilo bateu na Lua. Pum! Pum! Mas não fez barulho nenhum. Só que quando eles foram olhar o medidor sísmico da Lua, aí eles chamam de o sino da Lua. Pesquisa aí, você vai ver assim, que a Lua é um sino, né? Por isso que eles acham que é oca, porque quando aquele troço bateu, não fez som nenhum. Por quê? Porque a Lua não tem atmosfera, não tem ar. Você entendeu? Então o som não se propaga. Você entendeu? Agora, na Terra, se eu jogo alguma coisa, pum, né? Você vai escutar o trovão lá do outro lado, o trovão vem, tum, quer dizer o quê? Se não tivesse ar, né, a atmosfera não estaria vindo aquele trovão para cá.
Então não adianta, som é movimentação de ar, movimentação de ar. Você nunca ouviu falar em avião supersônico, né? É aquele avião que passa e depois que se escuta o som, quer dizer que ele tá mais veloz do que o próprio som deles, entendeu? Ou então, ao contrário, né? Você vê um avião vindo e o som demora para chegar. Quer dizer, desculpe, isso. E tem aquele avião que quando você passa, você já vê o avião, já vê o som. Então é isso, né? Levando isso para o áudio, para a caixa acústica é a mesma coisa, é movimentação de ar. Então é óbvio que se eu der se eu soltar gases aqui na Terra, né, vou ter um tipo de som. Se eu soltar gases lá na Lua, em Marte, eu vou ter um tipo de som assim. Na Lua, eu não vou nem escutar. Para os caras escutar que aconteceu alguma coisa na Lua, só o leitor sísmico, né, que estava preso lá, que quando bateu, vibrou, e aí fez lá que eles viram que saiu o som. Se tivesse ar, tivesse atmosfera na Lua, você teria escutado aquele som batendo lá. Você consegue entender? Então, esse negócio de que caixa pequena, pra mim não cola, assim, entendeu? Não é à toa que as caixas clássicas aí são gigantescas e tudo mais, tá? Então é mais ou menos isso. Se quiser deixar mais um comentário aí pra semana que vem, a gente continua conversando. Me responde aí. Quando você falou na comparação, caixas iguais com alto-falantes, um maior, um menor, ou caixas proporcionais? Continuando, Sérgio Giovanni Dolim. Olá César, feliz ano novo. Estou com dificuldades em cabos RCA. Comprei alguns prontos no ML, baratos, confesso, que são realmente ruins. Conectores folgados, que não inspiram confiança. Me indicaram fazer meus próprios cabos. Mas daí a questão, qual plug marca comprar? Ouvi que aqueles metálicos Santo Ângelo é uma das marcas. Também não são grande coisa, por serem de metal completamente. Entram muito ruído, muito justos e podem até danificar as conexões, que eu já mostrei aqui no canal isso, né? Quando eu fui ligar meu equipamento lá de baixo, lá que eu desmontei ele inteiro, eu já mostrei, cara, isso aqui é uma merda, isso aqui é pra você pôr aqui e não mexer mais, né? Ficar tirando e pondo, você destrói o aparelho. Me indicaram aquele simples, tipo antigo de corpo amarelo, porém com o miolo escuro, pois tem umas imitações modernas que tem o miolo de plástico branco. Enfim, o que você pensa sobre isso? E se poderia indicar alguma coisa baseada em sua experiência? Valeu, sucesso pro canal. Meu amigo do céu, cabo RCA, eu mostrei inclusive que eu tirei lá os cabos RCA. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tenho que mostrar uma... Ó, cara, eu vou virar aqui a câmera, mas olha só. Isso que eu só catei aqui, um que estava atrás de mim, certo? Não é armado, não li essas perguntas antes. Então o que eu tenho aqui? Tenho cabo simples, ó, isso aqui é cabo japonês, ó. Esse aqui é cabo da Kai, japonês. Tenho esses aqui, ó, que são aqueles tipo de automotivo, blindado. Que mais? Tem esses aqui que eram vendidos normalmente, tá sujo, né? Eram vendidos normalmente, você comprava o plug e o cabo e montava. Que mais? Tem aqui, tem o da Sony, tem esses aqui, ó. Cara, eu preciso fazer um vídeo com uma caixa cheia de cabo RCA que eu tenho aqui, ó. Então, tem esses aqui que são os originais que vinham na Gradiente. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, eu nunca comprei cabo RCA. Todo equipamento que eu compro vem com cabo RCA, né? E aí eu vou separando os que eu gosto mais e tudo mais. Então eu não tenho como indicar nada pra você, certo? Eu montar cabo, putz, não sei. A única coisa que eu posso te indicar é não comprar cabo pela internet, né? Por quê? Porque você nunca consegue ver o cabo, analisar o cabo por uma foto. Você pode até comprar pela internet, mas antes você procura algum cabo na tua região. Fui numa loja, tem o cara que vende um cabo XPTO lá. Fui lá, olhei, analisei, porra, legal esse aqui. Aí você vai na internet e compra, tá? Putz, isso aí é uma sacanagem com o lojista. Mas é mais ou menos isso que se deve fazer. Então, a única dica que eu posso dar é compre cabo presencialmente, né? Vá lá, pegue o cabo, olhe e compre, né? Difícil, eu não tenho como te dizer, porque, como eu disse, esse que você falou que trava, eu já tive mais experiência ruim naquele som que eu liguei aí, tem vídeo aí no canal. E normalmente cabo RCA eu tenho de quilo aqui jogado e nunca precisei comprar um cabo RCA na minha vida, né? Continuando, tá? Pergunta novamente aí, semana que vem a gente continua conversando sobre isso. Talvez eu tenha mais alguma coisa para te dizer. Continuando. Charles Amaral. César, entre Polivox PR4250 e Marantz 2265,
ou 2285B, qual seria o seu parecer entre esses equipamentos? Estou na dúvida de qual comprar. Não tenha dúvida, meu amigo, né? Primeiro, o mais conservado. Ah, eu tenho um 4250 que o cara tem ali na caixa, super novo, manual, não tem um risco, funciona perfeitamente, tudo certinho na caixa, o cara quer R$4.000. Beleza, tem um Marantz 2285 que o cara tá vendendo lá, cheio de ferrugem, com maresia e não sei o que, por R$4.000. Eu iria no Polivox, né? Agora, pensando em equipamentos usados, né, de igual conservação, até um 4250 mais ou menos conservado e talvez um Marantz um pouco pior, óbvio que eu iria no Marantz, né? Principalmente se for pelo mesmo valor, né? Inclusive, eu não tenho mais o 65, tá? O meu 65 eu vendi. Inclusive, eu vou postar um vídeo aí semana que vem, Marantz 2265 versus 2285. Vai estar aí semana que vem, acho que eu vou postar um vídeo desse. E eu tenho aqui um 4250, só que preciso fazer ele funcionar. Eu poderia fazer um vídeo Marantz receiver 4250 Polivox versus Marantz 2285B, que é a única coisa que sobrou aqui. E inclusive o um está mais conservado do que o outro, porque eu acabei ficando com o meu Marantz mais judiado. Os bonitos eu vendi tudo. Coisa de quem precisa se livrar um pouco das encrencas, né? Então é isso. Eu iria primeiro no mais bem conservado. Depois, óbvio, nos Marantz. Continuando. Sobrou alguma aqui? Deixa eu ver. Tem uma aqui, ó. Professor Haroldo Ribas. Boa tarde, César. Tudo bem? Me diz uma coisa. O amplificador 366, onde está marcado na serigrafia 220 volts, se abrir ele e o trafo tem a opção de converter para 127, como já vi em alguns vídeos seus? Amplificador 366? Ou só trocando o trafo mesmo? Não, que eu saiba, o 366 ele tem 2 voltagens, que era o que se oferecia na época, né? Se você for ver todo o equipamento desse daqui, ó, aqui, ó, todo equipamento vem 110, 220, que era utilizado na época. Não tem muito segredo, ó. 110 está aqui, 220 está aqui, né? Então aqui está marcado essa tensão aí que eles utilizam. Agora, tentar fazer com que um 366 não receba, que ele é 110, que ele consiga receber 130, daí acho que só trocando o trafo mesmo, né? Talvez não, daí seria gambiarra. Por que né, os equipamentos 220 duram mais? Justamente por isso, porque eles sempre foram 220. Já o nosso 110 virou 110, 127, hoje 130, então é bem complicado. Eu realmente não sei te dizer, você entendeu? Teria que talvez tentar fazer com que ele receba 220 injetando 130, mas daí você teria que comprar um transformador para poder transformar de 110 para 220, ou então, sei lá, adquirir 220 na tua casa e ligar em 220. Aí você não força o aparelho porque ele vai estar tocando na tensão certa, né? Agora, abrir um 366 e achar um 127 lá dentro, não tem como, né? Não existe como. Eu acho que não tem. Eu acho que ele só tem ali mesmo 110, porque já é o enrolamento dele mesmo. O enrolamento dele já é 110, né? Ao contrário de alguns... E ao contrário tipo de PM5000, né? Tem H2. Vou dar o exemplo da H2. Tem H2, se eu não me engano, que você tem 127, 110, 220 e 240. Então cada parte do trafo ali tem e tem aquela chavinha que você muda a posição. Já tem as H2 mais modernas, que daí ela só vem 110 e 220. O trafo é aquilo, né? Não é porque só tem a chave que muda ali. Não, é porque o trafo é diferente, né? Então realmente eu não sei te dizer qual é a solução aí para você não injetar mais 130 no teu amplificador de 110. Bom, acabou a bateria. Agora, talvez o que você está querendo me dizer é que você tem um 366 versão exportação, né? Que é um 366 que saiu para mercado internacional que só tem 220. Daí, talvez, se a gente usava o mesmo trafo, talvez você encontre lá o 110 desligado, né? Mas aí o teu aparelho nem chave de tensão tem, então, né?
né? Porque talvez o que você está querendo me dizer é que o teu equipamento só trabalha em 220 e lá atrás só está 220. Quer dizer que ele é um equipamento feito para mercado europeu, que seja, né? Será que ele tem a 127 para você atuar? Pode ser. Pode ser que esse teu aparelho ele venha completo, só que como ele foi vendido para o mercado europeu, então, né, digamos que seja uma teoria, então ele só sai com 220. Justamente para não dar merda quando chegar lá, né? Pode ser que o teu trafo tenha ali os cabos, né, que seja o mesmo trafo utilizado no equipamento comum, desse 220 e 110. Só que daí você vai ter que arrumar uma chave para mudar a chave e mudar ali as conexões. Aí pode ser, se for isso que você está falando, talvez sim. Mas talvez a Gradiente tivesse trafos só 220, né? Daí já não dá, você entendeu? Realmente não entendi muito bem, mas se for isso que você está falando, deixe no comentário para a semana que vem. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like para ajudar. E é isso aí, vamos ver aí como é que vai ser esse ano. Se eu vou pôr aí mais um pouquinho de mendigagem e colocar o meu Pix aí para ver se o pessoal colabora um pouco com o canal. Se você gostou das informações dadas nesse vídeo, gostou aí dos exemplos praticamente ao vivo, né, dos exemplos praticamente práticos, né? Numa inteligência artificial, ela ia te falar, não, a lâmpada é assim, assado, e ia procurar alguma foto na internet. Não, aqui eu tô te mostrando a lâmpada e o soquete original aí, né? Se acha que isso tem algum tipo de valor, se puder contribuir com o canal, um valeu demais, alguma coisa assim, ou espere aí os próximos vídeos, eu vou botar um Pix aí para o pessoal poder me ajudar. Grande abraço e a choradeira continua. Grande abraço, até a próxima. Ah, deixa tua pergunta para semana que vem.